Olá, boa noite. Tudo bom? Hoje estou aqui para conversar com a minha querida Ivonete Maia, terapeuta de Caxias do Sul. Vamos conversar um pouquinho sobre crenças limitantes, que é um assunto que eu gosto muito e que considero muito importante para a gente se conhecer, para a gente se transformar. Esperar um minutinho aqui, a Ivonete. Oi, Ivonete. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda, minha querida. Gratidão pelo convite, é um prazer estar aqui com você. É uma honra estar aqui com você também. Imagina, a honra é toda minha. Que bom, né? Que bom. A, a gente estava conversando essa semana passada agora e resolvemos, né, bater esse papo aqui para compartilhar com quem for nos acompanhar este assunto que é muito importante para a gente que trabalha com terapia, né, Ivonete? Com Que é as certeza. crenças limitantes. Mas antes da gente começar a falar do assunto, Ivonete, eu gostaria muito de te pedir para você falar um pouquinho, né, de você, se apresentar, tá? Tá bem. Bom, meu nome então é Ivonete Maia, eu sou terapeuta holística, atendo em Caxias do Sul e com diversas técnicas, desde a hipnose, como a PNL, que é o que nós vamos abordar hoje aqui, constelação sistêmica familiar e muitas outras técnicas. Eu atendo tanto presencial em Caxias como online, já atuo na área de terapia há pelo menos 5 anos, né? Já devo ter atendido umas 2.000 pessoas aproximadamente que passaram por mim e cada dia mais a gente percebe o quanto as pessoas têm uma vida travada devido às crenças limitantes que estão aí na vida delas. E hoje este vai ser a nossa abordagem, né? Nosso trabalho de Uhum. hoje, nossa conversa de hoje vai ser sobre esse tema, né? E nós nos conhecemos num grupo de reprogramação neurolinguística e a gente está aqui praticando tudo que a gente já tinha conhecimento, mas estamos aprimorando o nosso conhecimento aqui e dividindo com as pessoas que estão aí nos prestigiando. Isso. Pois é, a gente se conheceu na mentoria do Ricardo Reis, né? Isso. E eu achei assim, muito gratificante essa troca entre terapeutas, entre pessoas que já têm essa prática terapêutica, né, Ivonete? Uhum. E então, Ivonete, esse assunto das crenças, eu gosto sempre de contar que eu ouvi falar neste assunto pela primeira vez através de um livro que se chama Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. E ali naquela leitura, entendendo o que eram as crenças limitantes, eu fiquei bem impactada, né, porque era um assunto que eu não conhecia. Mas até de uma forma instintiva, eu fiquei assim, ó, determinada a descobrir, né, a entender, a pesquisar o que poderia mudar as minhas crenças, né? E aí eu fui atrás, eu fui pesquisar, porque era um assunto totalmente desconhecido para mim, né? E aí foi assim que eu cheguei na hipnose, foi assim que eu comecei a estudar, a fazer esses cursos, né? Para eu mesma reprogramar a minha mente, eu mesma modificar as minhas crenças limitantes. Porque eu entendi que essas crenças, né, elas impactam diretamente a nossa vida no dia a dia. Então eu vi essa importância toda, né? E, e por isso que é um assunto que eu gosto muito de falar, porque sempre tem pessoas que nunca ouviram falar e que é um assunto importante, né? Nossa, é de extrema importância. Se todas as pessoas tivessem conhecimento do quanto elas vêm programadas, às vezes desde a barriga da mãe,
E com essas programações que estão travando a vida dela e que tem modos tão fáceis de nós trabalhar com elas e reprogramar isso e a pessoa poder ter uma qualidade de vida, muitas vezes se conhecer, porque às vezes ela ainda não se conhece o potencial que ela tem. Então, é uma ferramenta extremamente poderosa, simples e poderosa, essa é a palavra. Eu conheci ela há algum tempo, através de um livro chamado Psicologia da Alma, tá? Esse livro me trouxe muitos conhecimentos e aí ele falava muito da hipnose, da PNL, e ali eu fui me aprofundando cada vez mais e conhecendo e experimentando, mais do que conhecendo, experimentando com os clientes. Porque muitas vezes a gente lê e às vezes naquele momento a gente não está tão preparado para ter o entendimento que aquilo quer passar. Mas quando a gente utiliza essas ferramentas nas pessoas que a gente está trabalhando e a gente vê o resultado delas, a mudança de qualidade de vida delas, do emocional, da saúde, a gente vai ficando cada dia mais empolgado e vendo que realmente tem como mudar essas crenças que estão aí negativas na vida da pessoa e que está programado no subconsciente dela e ela não faz ideia do quanto isso pode travar a vida dela, né? Isso em todo Sabe que comigo foi até um caminho inverso, porque eu comecei a estudar para mim, né? Para eu fazer essa reprogramação. Então, eu primeiro comecei a perceber em mim mesma essas mudanças, a forma como eu me sentia, né? E também as mudanças das experiências da vida da gente, né? E aí eu fiquei tão entusiasmada com isso que resolvi me aprofundar mais em outros cursos e mais conhecimento para poder atender as pessoas, né? Mas, Ivonete, sempre tem uma pessoa que está pela primeira vez aqui, que nunca ouviu falar em crenças. Você gostaria de trazer, assim, o que você entende que é uma teoria, assim, simples, né? De uma forma fácil, do que é as crenças limitantes para você? Claro. As crenças limitantes, assim, falando de uma forma muito simples, é tudo aquilo que nos limita, tá? Como assim, Ivonete? Vou dar um exemplo. Nós temos dois tipos de crenças, tá? Aquelas crenças que a gente chama de semântica e temos aquelas crenças que são a vivência, tá? A semântica é aquela que a gente ouve nosso pai falar, dinheiro não dá em árvores, essas coisas assim, ditados, tá? Agora, a outra é aquela que a gente vivencia. Por exemplo, eu fui assaltado e aí eu fico com aquele gatilho o tempo todo, imaginando que a qualquer momento eu posso novamente ser assaltado. Ou eu perdi algo, seja amigos, ou namorado, e aquilo fica um gatilho o tempo todo, ou mesmo a perda de uma pessoa querida, da família, enfim, um ente querido, enfim, uma perda mesmo, e aquele gatilho fica vindo na pessoa, e ela fica ali como se tivesse ativado no inconsciente dela que ela está correndo perigo o tempo todo. É como se fosse um aviso para que a pessoa vá até ali, dali em diante, aquilo pode fazer mal para ela, mais ou menos isso. E isso acaba travando a vida dela e fazendo com que muitas vezes ela perca oportunidades e cada dia mais vai prejudicando a vida dela porque ela fica presa nas crenças limitantes, as que limitam mesmo ela de ela poder conquistar o que ela deseja. Muitas vezes essas crenças limitantes criam dentro de nós, muitas vezes não, todas as vezes criam em nós imagens. E essas imagens ficam registradas, como por exemplo, uma pessoa que se trava para dirigir. Muitas vezes é o ego dela, ela estava treinando para dirigir, alguém buzinou atrás dela e ela já se limita. Toda vez que ela vai dirigir, aquela imagem está lá, naquela sinaleira pode apagar, vão buzinar, como é que eu vou me sentir? E aí a pessoa já desencoraja e muitas vezes ela não quer dirigir. Isso ocorre também no relacionamento. Muitas vezes ocorreu lá, num relacionamento anterior, uma traição,
ou mesmo lá na infância, o pai traindo a mãe, ela viu, registrou na mente dela de que todos os homens não prestam, e aí ela tem inconsciente tudo aquilo que ela rejeita, ela acaba inclusive atraindo para ela. Sim. Porque aquelas crenças estão ali como um registro. E aí, muitas clientes dizem, eu tenho dedo podre, eu só encontro homens iguais. E aí, isso pode até me complementar, porque tu deve ter também esse tipo de situações, né? Isso são crenças que elas implantaram ali no inconsciente dela e estão ali registradas como uma verdade, né? Uhum. Sabe, Ivonete, eu uso uma metáfora, né, que eu gosto bastante, que as crenças são como programas da mente subconsciente, né, trazendo para essa linguagem, né, que mais usual de hoje. Então, tudo aquilo que a criança, como você mencionou muito bem, desde o ventre, vai percebendo ao seu redor, até os 6 anos de idade, a mente, ela não tem filtro, né? Então, ela assimila tudo como uma crença, como um programinha que fica lá na mente subconsciente. Aos 6 anos de idade é que é criado esse filtro, que é a mente consciente, né? Então, a partir dos 6 anos, aí o que vai entrar lá para como um programa é aquilo que tem um impacto, como tu bem mencionou ali, né, no teu exemplo, do assalto, por exemplo, ou então por repetição, né? Por repetição a gente também consegue colocar, consegue não, de forma inconsciente assimila uma crença. Ou de forma consciente reprograma, né? Transforma aquela crença que a gente não quer mais, que, né, não está nos favorecendo de alguma forma, então a gente pode modificar. E aí, como você falou, né, nos teus exemplos, né, Ivonete, se a gente não conhece esse assunto, né, nunca ouviu falar nas crenças limitantes, não conhece como funciona a nossa mente, a gente vive ali no piloto automático, apenas executando os programas da mente subconsciente. E não entende por que tem o dedo podre, como você usou no exemplo, né? Não entende por que as situações de vida se repetem. E aí vai vivendo a vida assim, achando que Deus não deve gostar dela. Enfim, cada um tem as suas crenças, né? Mas, enfim, vai buscar uma justificativa, talvez até fora, né? Só uma pergunta aqui do Eduardo, se consegue fazer hipnose à distância, né? Sim, né, Ivonete, a gente trabalha online, porque a hipnose, ela acontece na mente da pessoa. Então, a gente, à distância, conduz, né, o passo a passo para que esse processo aconteça. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso, Ivonete, sobre o atendimento à distância? Não, eu gostaria só de complementar que sim, que funciona exatamente igual ao presencial, tá? E a pessoa não tem necessidade de ter medo. Muitas vezes as pessoas têm medo quando se fala a palavra hipnose, mas a hipnose tem técnicas muito simples que é apenas foco e concentração. Que a pessoa não precisa ter medo, que a gente consegue sim trabalhar com a hipnose à distância, tanto a hipnose clínica como até mesmo a regressão. Eu costumo fazer muito e os resultados são muito eficientes, iguais ao presencial. E a hipnose é um estado natural, não é? Porque é muito mistificado, né? Isso. Muitas vezes, quando a pessoa está dirigindo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para quem não conhece muito de hipnose. Muitas vezes a gente está dirigindo e com alguma coisa, um pensamento aqui na cabeça, pensando muito longe, e vai dirigindo, faz um caminho todo e chega em casa e pensa, mas nem me lembro se eu passei alguma sinaleira fechada, isso, aquilo, não lembro. A pessoa está em transe, ela está em estado de hipnose quando ocorre um fato desse, tá? E a gente passa muito tempo da nossa vida em transe. Muitas vezes, quando eu pego uma pessoa aqui com crises de ansiedade, eu estou ampliando, que não é o caso aqui da crença limitante, mas só para eles entenderem, tá? Porque as crenças também acabam levando a ansiedade. Muitas vezes ela está em estado de transe o tempo todo, porque para nossa mente, ela é mentirosa, vamos dizer assim, ela não sabe definir o que é passado, o que é futuro. Para ela, tudo que você traz para o aqui e agora se torna como uma verdade. E essa verdade, ela pode tomar uma proporção imensa.
como se você entra em estado de pânico, imaginando que aquilo que nem aconteceu vai acontecer, e muitas vezes nem vai acontecer. Mas a nossa mente cria aquilo ali, e tudo que a gente coloca foco, ele cresce, ele aumenta. Então, normalmente nos nossos trabalhos a gente vai ensinar as pessoas a desfocar, a diminuir, a deixar menos importante aquilo que está fazendo mal para ela, né? Sim, isso mesmo. Então, muito bem colocado, né, essa questão da hipnose, porque sempre que a gente está, então, focado e concentrado, vendo um filme, lendo um livro, né? Então, tem muitos momentos do dia que a gente está neste estado. A única coisa, a diferença é que a gente se aproveita deste estado, né, de uma forma intencional, conduzindo, né, para este estado, e quando a pessoa está nesse estado, faz a transformação que ela escolhe fazer, né, Ivonete? Exatamente. Porque não tem nada que nós possamos fazer se a pessoa não permitir, tá? Sim. Eu tenho clientes aqui que chegam até mim e dizem assim, eu tenho uma namorada que está me fazendo mal, tá? Se algum cliente estiver me ouvindo aí, se identificar, tá tudo bem, tá? Não vou falar nome. E ele diz assim para mim, eu sei que ela me faz mal, eu quero que você me ajude a esquecer ela. Aí quando eu vou fazer técnicas para ajudar ele a esquecer, ele diz, não, mas eu não estou pronto ainda. Dá mais um tempo, eu vou pensar mais um pouco se eu quero realmente esquecer ela. Então, nós só podemos ajudar quando a pessoa permite, porque se ela não se permitir, eu posso revirar ela ali de ponta cabeça que eu não vou infiltrar nada que ela não queira. Sim. Eu acho que um bom profissional, ele vai ouvir e entender o tempo de cada pessoa, né? Quando a pessoa pergunta para ti. É a pessoa que se hipnotiza, né, na real. A gente só conduz e a pessoa também ela fica consciente, assim, né, neste estado, consciente o tempo todo. Ela está sabendo o que ela está ouvindo de nós, o que ela está falando, tudo perfeitamente o que está acontecendo, né? Exato, até mesmo dentro de uma regressão, ainda assim, ela está consciente, porque ela quem vê, ela quem ouve, ela quem nos conta, e nós só conduzimos a forma de ressignificar aquela história, né? Isso. Então, muita gente tem medo, não, ela vai me colocar em transe e me apagar. Não é isso, tá? A hipnose de palco aí que vocês assistem não é hipnose clínica, não é a que a gente trabalha. Isso mesmo. Né, para que as pessoas entendam. E também assim, ó, é um estado de hiperfoco, né? Porque você está totalmente focado, concentrado, consciente do que está acontecendo ali no processo terapêutico, né? E aquela condução que o terapeuta dá, foi o que você conversou com ele antes e escolheu, né? Por aquela mudança, né? Isso. Não é nada que o terapeuta vai decidir. Se alguém tiver mais alguma pergunta que queira nos fazer, fiquem à vontade. Bem colocado. Ivonete, vamos voltar lá e falar um pouquinho mais das crianças, né? Porque um outro aspecto também que eu gosto sempre de colocar, Ivonete, é que assim, ó, que é muito importante, né? A gente se autoconhecer. E eu sempre uso um exemplo assim, que nós somos como um quebra-cabeça com muitas peças, né? Então, à medida que a gente vai conhecendo essas peças, entendendo que elas existem, para que e como elas funcionam, melhor a gente tem, né, a habilidade para lidar com esse todo, com esse quebra-cabeça inteiro. Porque é como você ter um celular de última geração e usar ele apenas para receber ligação, né? Então, quanto mais a gente vai conhecendo, não, eu tenho uma mente, ela tem uma parte que é subconsciente, que tem aqueles programas, essas crenças limitantes, e essas crenças limitantes, elas influenciam na minha vida, né? Aí, enfim, tem o corpo, tem a mente, tem a sombra, tem o ego, né? Tem muitas partes. Quanto mais a gente vai conhecendo, mais comando sobre a própria vida a gente vai tendo, né, Ivonete? Mas a gente tem autonomia para fazer as mudanças que a gente escolhe, né? Exatamente. Complementando o que você está falando, exatamente essas crenças limitantes, elas começam a entrar nas pessoas
tanto por repetição, né? Vai acontecendo ali repetições diária a diária, e a pessoa começa a acreditar que aquele padrão realmente é da vida dela, é o certo, não vai ter uma mudança, né? E muitas vezes ela entra tanto em transe, né, nesse pensamento, que ele toma conta aqui do nosso inconsciente e no ele looping, age em looping. E ele age de uma maneira que a pessoa não tem nem consciência que é as crenças dele que estão ali realmente travando ele, né? E dentro das crenças é muito fácil de a pessoa criar muitos bloqueios, né? Isso. Bloqueios financeiros também, bloqueios em relacionamentos, porque não deu certo, não vai dar certo, bloqueio com amigos. Essas questões das crenças limitantes, ela abrange muitas partes de nós. Todos os pilares da nossa vida, né? Isso mesmo. Todos os pilares da nossa vida. Então, a gente, né, naquela primeira infância, assimila, né, tudo o que acontece ao nosso redor como uma crença limitante e ao longo da vida a gente vai aumentando esse grupo de crenças, como a Ivonete falou, através dos fatos que se repetem muito, né? E então, quando a gente entende que eu tenho um determinado comportamento, porque ele foi construído em cima de um programa, que é uma crença, né? Eu posso mudar esse comportamento, eu posso, né, procurar uma prática, uma técnica, enfim, um método como o da terapia, para reprogramar essa mente e mudar esse comportamento, e, consequentemente, isso vai repercutir na minha vida, né? Através de essas questões traumáticas, essas questões repetitivas, por exemplo, elas deixam de acontecer, né, Ivonete? Aquilo não te acontece mais, porque você mudou o teu programa interno, né? Exato. E eu vejo muito aqui nas terapias de quando você faz um trabalho como esse, de fazer uma reprogramação aqui na pessoa, ressignificar muitas situações, trocar as crenças limitantes por uma nova, por o que ela quer ser. Muitas vezes elas saem daqui porque elas acreditam, por exemplo, minha mãe é horrível. Um exemplo, tá? E aí, logo depois, elas me mandam um depoimento dizendo: nossa, aquele trabalho que tu fez ficou tão bom que a minha mãe mudou tanto, minha mãe tá diferente, né? Meu pai tá diferente, o outro tá diferente. Na verdade, não é os outros que estão diferentes. É nós que mudamos e estamos enxergando o outro diferente. É como um vidro que está embaçado e eu vou lá e limpo aquele vidro e aí a pessoa pode ter a real percepção da crença ali que tinha implantada. E ela vê, poxa, nem eu sabia que eu estava enxergando assim distorcido. Né? Isso. E outra coisa que eu acho bem importante também falar, Ivonete, porque eu até demorei um pouquinho para entender isso quando eu comecei a estudar sobre as crenças, que à primeira vista, certas pessoas podem, quando começam a entender como que elas adquirem as crenças, podem culpar os pais, a família, enfim, por isso, né? Só que o que acontece? Vamos supor, irmãos, até gêmeos, enfim, não importa. Duas pessoas ali, os irmãos, crianças, estão vivenciando uma situação. Sim. Cada um vai assimilar, vai interpretar de uma forma. Então, cada um vai ter um programa em relação àquele fato totalmente diferente um do outro. O que eu quero dizer com isso? Que aconteceu um fato ali, né, com os pais, na frente daquela criança, o exemplo que você deu, os pais brigando, por exemplo, né? Só que a crença que a criança vai guardar daquele acontecimento depende exclusivamente da interpretação que ela faz. Né? Então, uma família com vários irmãos que presenciam aquela mesma cena, cada um vai fazer um registro de um programa, um diferente do outro. Né? Então, para ver como é algo realmente pessoal e que independe, né, do que está acontecendo. Agora me lembrei de um exemplo, assim, por exemplo, que é redundante. Me lembrei de um caso que a criança, estava esperando o pai para buscar ela na escola. Ela devia ter uns 7 anos. E o pai atrasou.
E numa dessas terapias, assim, né, revendo as crenças dela, ela não confiava nos homens, e não se sentia amada, porque ela interpretou daquele atraso do pai que o pai não amava. Então você percebe, o pai amava, só teve um pequeno atraso, né? Mas a interpretação que ela fez e guardou como um programa foi este, né? E depois repercute na vida. Isso comigo, com a minha família, que ela deve estar assistindo aqui com a minha filha, aconteceu esse fato, tá? E ela interpretou por muito tempo como se ela não fosse importante, porque nós deixamos ela esperando, porque ela ficou lá aguardando, e realmente a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Então, Sim. aí a criança que está lá vendo todos os colegas ir embora, e ela ser praticamente a última a ser lá acolhida, buscada, ela fica se sentindo desde então rejeitada, como se ela não tivesse valor e não tivesse importância. E é uma crença adquirida, né? Que, às vezes ela não percebe, mas quando a gente vai trabalhar aqui e vamos na linha do tempo, verificando as crenças aí que estão travando a vida, a gente vai descobrindo coisas que, olhando assim, parece tão simples, mas para uma criança, principalmente até 14 anos, na verdade, são os registros que ficam muito bem guardados ali e que fica no decorrer da vida vindo ciclos repetidos, né? E às vezes a pessoa pergunta, não, mas como assim repetidos? Um fato não precisa ser idêntico ao outro, mas que leva ao mesmo sentimento, que faz a pessoa repetir sentimentos. Como, por exemplo, eu tive uma pessoa que eu atendi poucos dias atrás, que ela teve uma acusação até bem chata. E aí eu perguntei para ele, escuta, quando é que tu teve uma acusação na tua vida? E ele parou, pensou, não, nunca fui acusado desse jeito. Daqui a pouco vem um insight nele e ele disse, lembrei, teve um fato assim, 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 que foi uma acusação que foi injusta. E agora ele estava vivenciando o mesmo padrão. Ou seja, se a gente não quebrar aquela crença que foi implantada nele, ele fica repetindo, fica vindo mais coisas para ele, até que ele cure aquilo. Vamos usar a palavra assim, até que ele ressignifique aquela situação. E queria complementar que aqui a gente tem, claro, a gente não pode só culpar pai e mãe, né? Mas assim, toda figura de autoridade, ela cria impactos muito grandes na vida das pessoas. Seja pai, seja mãe, professores, chefe, enfim, quem tem figura de autoridade acaba tendo um poder de implantar crenças em nós. E vou dizer, todo ser humano, não somos perfeitos. Eu que sou mãe, já sei que tive que me corrigir em muitas coisas e ainda estou me trabalhando comigo mesma para não implantar mais nenhuma crença nos meus filhos, né? E posso dizer que como testemunho, que eu tenho 2 filhos aí que eu só tenho 2, os 2 querem medicina, estão na medicina, estão estudando. Então, acredito que ajudei bastante eles quebrarem as crenças de que eles podem escolher o que eles quiserem ser. Eles quiseram isso, claro que se eles quisessem outra profissão, eles também poderiam escolher. Mas quando a gente quebra as crenças, não importa, você pode tudo. Sim. Tudo no lado bom, né, da situação. Sim. Não, eu considero mega importante para os pais terem essa noção do quanto eles impactam a vida de uma criança, né, Ivonete? Eu acredito que já ajuda muito na vida daquele adulto, com certeza. Mas lembrando de novo que por mais que os pais tenham este conhecimento, estudem, se dediquem para ser o melhor para os seus filhos, que eu acredito que todos querem dar o seu melhor, né? Os filhos vão fazer as interpretações, né, de acordo com a sua consciência e vão ter as crenças deles, né, de qualquer forma. Claro que com essa consciência dos pais,
as crenças, vamos chamar assim, limitantes, negativas, destrutivas, vão ser menores, né? Claro. Porque também você pode intencionar e se dedicar para ajudar o teu filho para acreditar em crenças fortalecedoras, né? Isso mesmo. Construir para facilitar cada vez mais, né? Isso mesmo. E muitas vezes, a gente falou pais, mas às vezes não é intencional. Às Claro. vezes os pais estão passando um momento de dificuldade financeira, o filho vê aquela escassez, o pai, mãe ali passando, e muitas vezes ele quer ser até maior, que isso já entra para a constelação, né? Ele quer ser maior, ele quer ser o salvador, ele vem com aquela carga, aquela bagagem que quer salvar a família inteira, né? Por causa de uma crença lá que ele vivenciou na infância, de escassez, e ele não quer aquilo de jeito nenhum, e ele vira uma máquina que só pensa em trabalhar. E muitas vezes ele pode ter dinheiro e nem sabe aproveitar o que tem, tá? Eu tenho muitos casos assim também. Eu também, eu já vi bastante disso. E eu fico observando isso até para eu mesma fazer o aprendizado, né, em relação ao exemplo, né, Ivonete? Porque eu acredito que todos nós queremos prosperar, queremos ter uma boa vida financeira, né? Mas é um assunto bom para a gente refletir do que verdadeiramente é importante, é um valor para cada um. Né? Vou usar um exemplo aqui. O que é importante para mim é um equilíbrio entre os nossos pilares, né? Entre a vida familiar, entre os relacionamentos, entre o financeiro, entre o trabalho. Agora, uma pessoa com crenças que podem levar o teu exemplo, né? O exemplo que você deu, aquela pessoa que só trabalha, né? Trabalha 15 horas por dia e não tem vida pessoal, por exemplo, essa crença ela pode ser construída de várias formas, né? Por exemplo, que foi uma pessoa que eu verifiquei isso, né? Ela teve um problema na infância com a mãe, que ele fez interpretações em relação ao comportamento da mãe, e acreditava que ele tinha que provar para a mãe que ele podia se manter, né? Que ele podia prosperar, que ele podia ser rico. E aí ele seguiu nessa maratona toda. E o que acontece, né? A pessoa chega num momento da vida que começa a prejudicar a própria saúde, né, Ivonete? Ela começa a prejudicar a própria saúde, começa a passar o tempo e tempo é vida, tá passando a tua vida e daqui um pouco você pode ter muito dinheiro e a vida passou, né? E aí o que é verdadeiramente importante para você? Eu acho que essa pergunta, né, o que faz sentido para mim, o que é importante verdadeiramente para mim, são perguntas que sempre cabe a gente se fazer e voltar a repetir de tempos em tempos, né, para verificar, né, se a gente realmente está no caminho que a gente escolhe de coração, escolhe verdadeiramente, ou está no caminho que fomos conduzidos automaticamente pelas crenças, pelo sistema, né? E além do mais, assim, as pessoas nem imaginam, tá? Que uma crença limitadora aqui também trava ela para ela conseguir emagrecer. Por quê? Porque muitas vezes, lá atrás, às vezes a pessoa sofreu um abuso, tem diversos traumas ali que foram criando capas de gordura na pessoa para que ela se proteja das pancadas da vida. E aí, muitas vezes, ela se pergunta, mas por que eu não consigo emagrecer? Enquanto ela não muda aqui, o corpo dela continua querendo proteger ela. Isso. Porque nós temos um organismo inteligente, que o nosso subconsciente dá comandos para o nosso corpo, né? Eu não falo só da obesidade, assim como também a pessoa que não quer engordar, né? Por algum motivo, né? Do perfeccionismo, porque acha que o perfeito é só ser magro. E a gente entender que cada pessoa tem uma representação, que é o mapa interno dela, que é essa representação que ela criou uma crença, que só um determinado tipo de pessoa tem valor, o outro não tem. E essas crenças também são muito sabotadoras na vida da pessoa. E existe também aqui uma diferença. Tem aquelas crenças que dinheiro não dá em árvore, que essas mais fáceis, que a pessoa pode, ela mesma,
fazer reprogramações de dizer o contrário. Quando tem aquela crença, ela cria uma frase, ficar repetindo, repetindo diversas vezes, até criar uma nova crença pela repetição. Agora, tem crenças como um assalto, uma perda de alguém, que aí a pessoa fica com aquele gatilho ativado de que é mais traumático, né? Mais traumático. Eu aconselho a pessoa a sempre procurar um reprogramador, que aí a gente consegue ajudar de uma forma muito tranquila e às vezes já muitas vezes na primeira sessão, a pessoa já vai sentir totalmente diferente, né? E às vezes as pessoas parece truque de mágica, né? Que aquilo lá que tanto tempo na vida dela esteve travando, esteve atrapalhando, seria a palavra. Muitos dizem, não, eu não acredito que numa sessão a gente consegue mudar isso. E é gratificante ver o quanto pode ser mudado, sim. Mesmo que não seja em uma sessão, em um atendimento, né, Ivonete? Mas é rápido se comparado com todo o período de vida que ela sofreu os efeitos daquela criança, né? Exato. Aqui eu estou só dizendo que às vezes, muitas vezes ocorre, mas tem pessoas que vai 3, 4, 5, até a gente está ali, né? Mas não é uma terapia que demora muito tempo. A gente procura realmente ir lá na raiz e ressignificar. Ou mesmo criar novas sinapses para a pessoa de reprogramar uma nova visão daqui para frente. Sim. E não, ela é uma terapia muito rápida se comparado com outras e se comparado com o tempo que ela sofreu, né? Então, é muito rápido. E como você falou ali, né, Ivonete, eu acredito que, como são muitas coisas, geralmente as pessoas nos procuram para aquilo que mais está incomodando no momento, né, para solucionar. Mas essa dica que você falou, eu acho bem importante a gente se lembrar todos os dias, né? De se reprogramar de forma repetitiva, de forma positiva, porque às vezes também a gente pode fazer isso de forma negativa, tipo, alguma coisa que você fez não deu certo e você falar, eu nunca consigo isso facilmente, comigo tudo é difícil, aí você repete de novo no outro dia, repete no outro, e quando você vê, a tua mente já está acreditando naquela informação, né? Então, se você sabe que você aprende por repetição, você pode, de uma forma intencional, repetir aquilo que você considera positivo, né? Exatamente. E mais uma questão que eu queria abordar aqui nas crenças limitantes é que as pessoas não se percebem de que quando elas estão com crenças tão negativas, elas passam o dia reclamando. Reclamando do sol, reclamando da chuva, reclamando, enfim, comida, de tudo. Tudo que ela vê, ela leva para uma reclamação. Então, eu até quero convidar o pessoal que está aqui para que eles passem um dia inteiro anotando tudo que ele reclama. Porque tudo que ele reclama é uma vitimação, é uma crença limitante, porque eu quero que eles olhem para essa reclamação no final do dia e pensem, o que eu posso fazer de diferente? Por que eu estou me colocando no lugar de vítima? Por que eu estou aceitando ser vítima? Né? Porque isso é bem importante. Reclamar 2 vezes, né? Então, cara... É pedir mais do mesmo, né? Pedir mais do mesmo. Então, vamos... Porque às vezes a gente faz um piloto automático, porque é uma crença limitante que está ali, né? Que eu não posso, eu não consigo, né? Nada dá certo. Coisa simples, né? E aí a pessoa começar a reprogramar, ou pensar, ou ajuda se ela não conseguir reclamar. Quer dizer, não conseguir fazer sozinho uma reprogramação, parar de reclamar. Mas é importante ela se conhecer, se entender e verificar, porque muitas vezes a gente não se dá conta de quanta coisa a gente passa num dia reclamando, né? Isso. E como o universo vai dar mais daquilo, né? Sim. Sabe, Ivonete, que agora me lembrei do seguinte, quando eu comecei a me observar mais em relação a isso, a reclamação, não que eu consiga não reclamar mais de nada,
Não, eu reclamo. Só que Plano, né? eu me dedico a me observar e a mudar esse padrão, né? Isso. Agora eu vou confessar aqui. Ai, deixa eu só lembrar o que eu vou falar depois. Vou confessar o seguinte, que uma dificuldade que eu tenho, como nós estamos aqui no sul, tem bastante frio, Aham. é de não reclamar do frio. Eu tenho essa dificuldade de não reclamar do frio. Tanto que no inverno eu já fico mais assim, né? Mais encolhida, mais contraída. Mas tudo bem. O que eu ia falar é o seguinte: quando eu comecei esse processo de me observar sobre a reclamação, eu me dei por conta uma vez que eu estava no Uber, né? Tem alguns anos, e o motorista puxou assunto assim, não me lembro o que que era, mas era algo que eu considerava negativo, enfim, né? De reclamação. E eu, tipo, conversei aquele assunto com ele no mesmo tom, né? De reclamação. Depois, quando eu desci, assim, saí do Uber, eu fiquei pensando, por que que eu fiz isso? Por que que na hora eu não me policiei, né? Eu poderia simplesmente só ter escutado, não ter, né? Enfim, ter tido outro comportamento. E sabe o que que eu observei ali naquele meu comportamento, naquela ocasião, Uhum. né? Hoje, felizmente, consigo ter um outro comportamento, mas eu tive esse comportamento, quero te contar para vocês, Uhum. que era o seguinte: eu quis, né, conversar para ser amistosa, para ser sociável com ele, entende? Uhum. Uhum. Então, na real, eu talvez estivesse preocupada ali, a nível inconsciente, né? Com o que ele fosse pensar ao meu respeito se eu ficasse calada, ou se eu emitisse uma opinião contrária, Sim. né? Então, percebe que num comportamento tem vários outros que estão, né, abaixo daquele, né? Várias razões que sustentam aquele comportamento. Então, às vezes, a gente quer ser aceito naquele meio, até numa conversa de elevador reclamando do frio, né? Eu quero me sentir pertencente, quero me sentir até querida por quem está ali, não sei, amada, né? E aí, se eu falar diferente do que aquela pessoa pensa, será que ela vai me aceitar? Será que ela vai gostar de mim? Tudo a nível de inconsciente isso, né? Isso. Mas a gente faz. Então, quando a gente começa a verdadeiramente querer mudar, a gente pode começar a se observar mais e se perguntar, né? O que está nos motivando a ter aquele comportamento, que a gente vai chegar ali nas respostas, vai se conhecer melhor e vai poder mudar realmente o que está ali de crença, vai ter de programa, né? Exato. De programa. E a gente percebe também dentro desses programas, quando a gente vai trabalhar com a pessoa, que muitas vezes um gatilho só de uma crença limitante que está lá no interno dela dispara uma catarse, né? Uhum. De como Sim. se viesse o mundo inteiro à tona, né? Porque é aquilo de novo que a gente já falou aqui. Vem tudo como uma realidade, vem tudo como aquilo que aconteceu lá está acontecendo de novo, mesmo que não seja, mesmo que depois, no decorrer, a gente pega todos os fatos e não está acontecendo. Mas a crença que a pessoa implantou tanto dentro dela traz como uma verdade, e se tem uma criança ferida, então o impulso é grandioso aqui fora para quem está vivendo uma situação assim, né? Então, Sim. colocando dessa maneira, pode falar. Não, pode concluir. Sim. Então, colocando dessa maneira, é só para que as pessoas se conscientizem do quanto ela pode se observar, se avaliar e ir anotando mesmo. Quando for fazer uma sessão de terapia, seja conosco ou não, ela possa já mais ou menos se ver. Nossa, eu tenho dificuldade em cobrar, eu tenho dificuldade em emagrecer, eu tenho dificuldade nos relacionamentos, eu tenho dificuldade, enfim, a infinidade de dificuldade delas. E por trás Uhum. disso é onde a gente vai começar a trabalhar, destrinchar as crenças limitadoras que estão ali implantadas lá Uhum. muito no inconsciente dela e trabalharmos, né? Mas o que Sim, todos aqui têm que saber é que existe uma solução para isso. tem Existe sim. um jeito, né?
Tem jeito. Tem jeito, sim. Sabe que eu acho muito relevante a gente salientar isso sempre, Sim. né, Ivonete? Porque assim, ó, as pessoas, por falta de conhecimento, por falta de informação, algumas, podem se conformar com a situação de vida que estão vivendo, né? Com problemas de sofrimento emocional, com traumas, com medos, fobias, enfim, não importa qual seja a situação. Se você não está feliz, né? Sim. É uma situação que pode ser melhorada, né? Sempre, sempre pode ser melhorada, sempre pode ser transformada. Então, a gente não deve se conformar, aceitar aquela situação que não está te fazendo feliz, né? E deve sim sempre ir em busca de algo para resolver, para transformar, né? Aquela situação. Até complementando Sempre tudo tem que eu jeito. falo. Sempre tem jeito. Até complementando isso que a gente está falando, quero dar algumas dicas aqui para as pessoas, para elas começarem a focar no que elas querem, não no que elas não querem, né? Porque a gente presta muita atenção, usa muito o não, não quero isso, não quero aquilo. Você está só fortalecendo as crenças limitadoras. Começa a dizer, eu quero, eu tenho, eu desejo. Vai em busca do que você realmente quer. E não se coloca na posição de vítima e se colocar o não, eu não consigo, eu não quero. Eu consigo, eu quero, eu Isso, desejo, né? E isso. também ter coragem de assumir o que ela é de verdade, né? Porque assim é muito importante ela se conhecer, nem que no momento ela se assuste e veja, não sabia que eu tinha tanta crença, não sabia que eu era tão vítima. Mas ela se colocar nesse lugar e dizer, pronto, agora eu já me identifiquei, agora eu sei que eu Isso. tenho que mudar. Porque se a gente continuar na posição de vítima, a gente nunca busca ajuda, porque a gente às vezes está na zona de conforto, tendo ganhos Sim. secundários, né? Para isso, né? Para chamar É, atenção para o outro, fazer as coisas por ela. E quando na realidade a gente não precisa que ninguém faça. A gente pode ir e fazer, porque o adulto, ele vai e faz por si. Ele isso. não precisa que os outros façam por ela. Tudo que vem Aham. dos outros é um bônus que ela recebe, né? E não... Isso. E essa Pode ir? questão que você falou, acho bem importante, a questão do vitimismo, né? Porque quando a gente está nessa posição de vítima, a gente dá o comando da vida da gente para o outro, para a vida, para o externo. A gente não está no comando da própria vida. Eu estou no lugar de vítima. Então, eu só assumo verdadeiramente a minha vida quando eu assumo a responsabilidade por tudo, tudo, tudo. Absolutamente tudo que me acontece é minha responsabilidade. E se é minha responsabilidade, eu posso mudar, eu posso transformar, né? Exatamente. Quando a gente define as escolhas que a gente quer, a gente Uhum. define o nosso destino. Mas para isso eu preciso Isso. definir o que eu quero, né? Se eu ficar no Uhum. estado de vítima, reclamando de tudo as crenças que foram implantadas, de que eu sou uma vítima. Aí tu tá focando no que você não quer, como você falou antes, né? Exatamente. Exatamente, tá? Isso. Então, essa clareza, ter clareza do que você quer e focar nisso, né? Exatamente. Exatamente isso, tá? Tudo aquilo que a gente acredita como uma verdade, ele se torna uma verdade. Então, precisa da importância de a gente mudar as nossas verdades internas. Se elas estão Uhum. do lado negativo, como é que eu posso girar ela para que ela venha para o lado positivo? E aí, em Sim, cima disso, a gente não se permitir mais se colocar no lugar de vítima e se identificou uma crença, se identificou uma dificuldade, essa dificuldade pode ser trabalhada. Eu vejo muito claro. aqui pessoas que reprovam na carteira de motorista e ficam, eu não vou passar, e começa a lastimar, reclamar, reclamar, e não tem atitude para mudar. Reclama, manda uma mensagem, mas ela não vai buscar ajuda. Então, os milagres, as pessoas gostam muito do bolo pronto e não de fazer, trabalhar fazendo o bolo, trabalhar a receita, sabe? Muita Sim. gente gosta, eu vejo aqui isso muito presente, tá? De pessoas querendo uma cartomante, um pai de santo, não tenho nada contra, elas são maravilhosas também. Mas muitas vezes, se eu não mudar o meu interno aqui, pode descer Jesus na nossa frente
e te oferecer, se tu não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Sim, e esse é um trabalho diário e constante, né, Ivonete? Então, é a todo instante, especialmente no início, quando a gente está, né, iniciando essa transformação, essa reprogramação, a gente tem que a todo instante estar se observando e estar, né, constatando ali, eu estou tendo um pensamento que está me levando para onde eu quero, né? Eu estou, como que está o meu sentimento, as minhas emoções, o meu comportamento, ele é congruente, né? Com aquela escolha que eu fiz, como você falou antes, eu tenho que ter clareza do que eu quero, né? Este comportamento está me levando para este lugar, e eu até uso assim para eu mesma, né, no meu dia a dia, tipo, ai, me dei conta que não, esse pensamento não é da pessoa que quer chegar em tal objetivo. Então, eu mesma, eu faço, né, para mim, eu tô olhando para cá, então eu vou me puxar para cá, que é para onde eu quero ir. Então, esse sentimento tá me levando para onde eu escolho ir? Então, não tá. O que eu posso fazer para mudar? Né? Então, você se faz essa pergunta e faz algo diferente do que você fez que te levou a esse pensamento, né? Exato. Porque se a Ou gente comportamento. porque se a gente manter fazendo as mesmas coisas que fez até o momento, tu vai continuar igual. Tu precisa realmente identificar e querer fazer a mudança, né? Sim. E é muito importante esse passo, né? Porque então, assim, ó, ela é confortável, né? A gente diz a bosta, desculpa o perdão, é quentinha. E às vezes para sair dali, a gente tem dificuldade, né? Mas é importante. Faz o abuso, aí depois fica bem. A zona de conforto, ela não tem nada de confortável, né? Não. Tem, assim, uns outros ditados sobre isso, que como tapetinho de prego, já ouvi falar. É como você tá ali, né? É porque aquele tapete de prego, ele tá doendo, mas tu conhece. Exato. Tu sabe a dor que ele te gera e que tu pode aguentar aquela dor. Então, você fica ali porque ele é conhecido, né? E também eu ouvi de um professor assim, ó, que por mais que você esteja num lugar confortável, é uma questão de tempo para ele se tornar desconfortável. Né? Se tu sentou numa poltrona, tá maravilhosa, mas se você ficar ali 12, 24, 36 horas, não sei, ela vai começar a te incomodar. Exato. Então, isso nos leva talvez a refletir que sempre a gente vai ter que estar se dedicando ao crescimento. Né? Perfeito. Perfeita colocação. Então, esse trabalho, ele é diário, ele é constante, né? A todo instante. E assim, Ivonete, eu tenho a impressão que é para sempre, né? Com certeza é para sempre. Porque na medida que a gente vai caindo as nossas fichinhas e a gente vai identificando, vai verificando como é nosso comportamento, como é as nossas atitudes, se a gente realmente quer mudar, todos nós conseguimos. Isso. Se um consegue, o outro consegue também. Então, Isso serve muito bem. para qualquer situação. Se o outro conseguiu, você consegue. Muitas vezes é treino, muitas vezes é dedicação, é foco, é um trabalho árduo de mudança diária, de postura mental também, né? Mas sim, ele acontece. Ele acontece. É uma ótima, bem lembrado, né, Ivonete? Porque a gente tem que ter esse parâmetro. Se uma pessoa conseguiu, eu também posso conseguir, né? E aí vai do grau de dedicação que você tem, né, para sair. Quanto tempo você vai demorar? Vai depender do tempo que você vai se dedicar para isso, né? E aí, eu sempre digo também o seguinte, né, Ivonete? A gente não precisa chegar no fundo do poço, num estado, assim, de sofrimento emocional, enfim, de problemas ao extremo, né? A gente pode ir se observando e entender que, só tá um pouquinho desconfortável, mas eu posso estar num mais confortável ainda. Então, eu já posso, a partir deste ponto que eu estou aqui, melhorar a minha vida ainda mais, né? Através, é claro, né? Como que eu vou mudar a minha vida? Através dessa mudança interna, desse processo interno, que é o processo de cada um de nós, individualmente, né? Nesse ponto, só acrescentando que você colocou muito bem colocado, tá?
Hoje mesmo, eu dou experiências aqui porque eu atuo muito com as pessoas, então eu Aham. acabo lembrando e colocando. Mas, assim, uma coisa que é muito importante, eu tenho clientes que já se trabalham há alguns anos comigo e quando acontece algo assim que saiu do contexto deles, eles retomam e falam, preciso ir aí. Eu, beleza, vamos lá. E hoje ainda recebi há pouco, antes de começar aqui a live, um cliente que ele perdeu um amigo querido, né, num acidente, né, e ele estava inconformado, né, e aí as pessoas perguntam, tá, mas a pessoa está de luto, como assim que tu vai ressignificar essa crença aí da perda? Porque ele fica só lembrando, a nossa mente fica levando lá naquela perda, né, e aí Uhum. como a gente faz isso? A gente vai reprograma isso na pessoa para que ela lembre dos momentos bons em que ela vivenciou com com aquele amigo. Não é para que ela esqueça o amigo e não tenha respeito porque o amigo foi, não é nada disso. Mas ela ainda vai continuar viva e ela tem que continuar vivendo bem enquanto vive. Claro. E ter a lembrança boa do amigo aqui no coração dela, né? E recordando que viveu de bom aqui e não só ficar lamentando a perda, Claro. né? E é incrível, ele saiu, chegou chorando, saiu sorrindo daqui, né? E porque o que acaba também, não entrando na parte espiritual, mas a gente é físico, emocional, espiritual, e quando baixa a nossa vibração e a pessoa está cheia de crenças, cheia de medo, cheia de traumas aí e não curados, ele é um terreno fértil para tudo o que baixa a vibração da pessoa, né? Então, Uhum. muitas pessoas pensam que é apenas o emocional dela. Não, é um todo. E aqui eu não estou falando de nenhuma religião. Eu falo de qualquer religião, respeitando todos. Mas no momento em que a pessoa baixou uma vibração, vem tudo, parece... Sim, Aí a tu pessoa... tá falando do ser humano, né, Ivonete? Do ser humano. Isso. E aí muitas vezes a pessoa está tão baixa a vibração dela, Sim. emocional, espiritual, que aí queima a máquina, bate isso, bate o carro, só, e aí ela não entende como, não, é que ela, sem querer, começou a baixar total a vibração, e aí parece que vem uma enxurrada de coisas negativas, né? Sim, Então, a porque a. Pode concluir. pode falar. Não, e aí, Não, só para porque a. complementar, desculpa, Pode falar, Ivonete, pode falar. e aí, complementar, então é muito importante a pessoa se conhecer, se identificar e ver, não estou bem, eu preciso Isso, de ajuda. isso. É. Porque, assim, ó, a gente. Eu já ouvi de uma pessoa assim, ai, todo mundo tem esse poder interno de mudar, né? Sim, todos nós temos, só que a gente tem que lembrar de uma coisa: cada pessoa funciona de uma forma, é completamente diferente uma da outra. E outro detalhe: tem momentos na vida, todos nós temos, que nós precisamos de uma mão para sair daquele lugar que a gente está, né, Ivonete? Então, neste momento, tu tem que saber reconhecer, né? Olha, tô nesse estado, preciso de ajuda, então vou, neste momento, procurar uma terapia. Tenho os meus recursos internos? Tenho, mas, né, Não eventualmente, estou... neste momento, eu reconheço que eu preciso. Este é o melhor que a pessoa pode fazer por ela. Ivonete, olha só, eu faz tempo que eu não faço live aqui, eu não sei se ainda continua no Instagram apenas 1 hora, Uhum. e nós já estamos em 59 minutos, Uau! então Nem eu, sabia. eu quero dizer assim, ó, que aqui na minha bio eu tenho um link que tem um e-book sobre crenças limitantes que qualquer pessoa pode baixar gratuitamente, né? E quero também te pedir para você deixar o teu Instagram registrado para quem quiser te seguir, quem ainda não te segue, né? Qual é o teu Instagram? É arroba Ivonete com 2T, Maia com Y. Arroba Ivonete Maia é meu Instagram. Uhum. E precisando, tanto eu quanto você, estamos aqui à disposição. Gratidão por todos os Claro. que estão nos assistindo aqui. Uhum. E espero que de alguma maneira nós tenhamos podido passar alguma mensagem, algum conhecimento que possa ajudar quem está nos assistindo aí, né? Então, Despertar
alguma reflexão, né? A Karina colocou assim, terapia é fundamental. Eu também concordo. Eu penso que todo ser humano, em algum momento, deve fazer terapia, né? Karina, é gratidão que você está aí na live. A Karina é minha cliente. Aqui tem várias pessoas queridas aqui que eu convidei. Algumas estão aqui na live. Gratidão porque estão Obrigada, aqui. Karina. Conhecem o meu trabalho, vão conhecendo você também. Uhum. E espero continuar podendo ajudar as pessoas que nos procurarem aí. Então, é só Sim. gratidão pela live de hoje. Eu acredito que a gente falar do assunto, né, que são assuntos assim que a gente estuda e se dedica para se transformar na gente e para levar para as pessoas, né, que a gente atende, enfim. E essa reflexão que a gente quer deixar para as pessoas, assim, deixar algo para elas pensarem, né? Pensarem que elas não precisam se acomodar em estados de sofrimento e que elas têm sim o comando da própria vida, de fazer escolhas diferentes das que elas já fizeram até agora, né, Pessoal Ivonete? aqui está nos dando parabéns, gratidão a todos Obrigada, aqui. Luciane. Isso, Fico muito feliz Elisa. que tenham gostado. Aí, a Cristiane, minha cliente, a Elisa Ah, também a aqui. Um verdade, monte Cristiane. de galera aqui, muito, muito queridas. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente, tá? Foi um prazer estar nessa live, tá? E espero a gente fazer muitas outras ainda. Com certeza, Ivonete, muito obrigada, né, a todas as pessoas que estão aqui falando com a gente, a Luciane, a Elisa, enfim, todas as outras que Sim. deixaram um oi. E, né, se puderem e sentirem no coração de nos seguirem, quem não segue uma outra, enfim, né, não importa, porque eu não acredito em concorrência, né, que somos únicas, né, Ivonete? Todos nós. E então, tanto a mim quanto a Ivonete, eu quero convidar vocês a nos seguirem, né, aqui no Instagram, compartilharem essa live, se vocês lembrarem de que pode favorecer e contribuir com alguém também, né, Ivonete? Isso mesmo. Um E grande para abraço nós, a todos. e lembrando também que às vezes as pessoas, né, não sabem como fazer, para agendar com a gente, né, no direct do Instagram de cada uma, pode ser, né, Ivonete? Isso mesmo, aham. Aí. Eu na minha bio também tenho meus links de contato ali, tá bom? Ivonete, assim, ó, gratidão, eu amei estar aqui contigo. Não, Tava muito bom, também, muito foi divertido. maravilhosa. Gratidão a vocês. Eu adorei mesmo. Muito obrigada por ter aceito, tá? Beijo, Marisa, obrigada. Beijo. Muito obrigada por ter aceito, tá, Ivonete? Mas eu que agradeço, tá? Um beijão, tudo de bom, tá? Então, E tá bom, beijo a querida. todos que participaram aqui conosco. Isso, Tchau. um beijo para todos, boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.